Olá meninas, boa tarde, desculpem, talvez o áudio tenha ficado um pouquinho difícil aí. Estamos aqui então para finalizar esse livro, né? Regra de Vida para Mães. Então hoje nós vamos fazer juntas aqui nossa regra de vida, tá? Então, como eu falei para vocês, o encontro hoje seria mais prático. Não sei se vocês lembram, mas eu tinha comentado, né, no primeiro momento que eu trouxe sobre esse livro, no final, para você levantar as necessidades de cada um da família, tá? Então, a gente precisa, né, eu vou ter o livro aqui comigo, porque, né, eu também vou fazer junto com vocês, e ela traz, né, a ideia de nós termos um caderno específico para, deixa eu ver aqui, para falar sobre, para escrever e para desenvolver. Eu tinha separado um aqui, mas eu achei que ele estava sem uso, mas ele já está usado, tá? Desculpem, vamos pegar um outro aqui, que vai ser o meu livro de regra de vida, tá? Então, nós precisamos desenvolver a nossa regra de vida, né? E a ideia, então, é a gente ter um caderno específico, exclusivo para isso. Vamos ver se esse daqui, eu acho que esse aqui tá liberado. Isso, esse daqui tá ok. Eu acho que bem ok esse aqui. Vamos lá. Escrevi algumas coisas, mas dá para mim reprogramar aqui. Então, vamos lá. Então, primeira questão que ela traz é isso, né? Tenha um caderno para isso, né? Para você pensar na tua própria regra, tá? Então, a gente vai, num primeiro momento, a gente vai analisar a minha vocação, né? Eu sou mãe, sou esposa, né? Tenho duas profissões que eu atuo, então eu preciso incluir tudo isso, né? É necessário que eu olhe para tudo. E muitas vezes, nesse momento, você já vai tomar decisões, tá? No meu caso, por exemplo, né? Eu já comentei com vocês no grupo, né? No grupo grande lá, de todo mundo, né? Que não é só para quem tá nesse clube, que eu tomei uma decisão esse ano de sair de um dos meus empregos, né? Eu sou tipo o pai do Cris lá, de Todo Mundo Odeia o Cris, né? Tinha 3 empregos. Hoje eu estou em 2, né? E que eu consigo conciliar e não interfere muito nas minhas questões familiares, né? Então, isso é importante, né? Eu preciso levantar o que eu tenho de obrigações, pensando na minha vocação. E a minha vocação não é meu trabalho, tá? A minha vocação é tudo, mas principalmente, qual é a minha vocação primeiro? É a questão familiar, né? Meu marido, meus filhos, essa é a prioridade. Aliás, acima de tudo, Deus, né? E em segundo lugar, meu marido, aliás, primeiro, meus filhos, e aí então, meu trabalho. Mas nisso tudo, entre Deus e marido, entra eu. Por quê? Porque eu preciso estar bem para poder cuidar melhor deles, né? Então isso também é preciso olhar. E aí, ok, então o que eu preciso? Eu vou olhar então, pensando na questão dos 5 P's, o que a gente precisa, a gente vai levantar. Eu falei isso para vocês fazerem, no caso, né? Mas a gente não fez junto, então eu trouxe hoje de novo para a gente fazer. O que eu preciso olhar pensando nos 5 P's? Então a gente vai relembrar aqui os 5 P's, que vamos ver aqui que eu acabei, minhas anotações não estão, eu tinha todas as anotações, mas eu acabei, não sei onde é que eu coloquei, tá? Então vamos lá. O P os 5 P's, né? Primeiro, prece, porque Deus em primeiro lugar. Segundo P, pessoa, né? Então a pessoa, como eu falei, eu, né? Terceiro P, parceiro. Se você não tem parceiro, você pode colocar aqui familiares que você deve respeito e prioridade, assim, em relação ao relacionamento, né? No caso, uma mulher solteira, pais, né? E assim por diante. Aí sim, filhos, então, né? Aliás, a questão do parceiro, aqui, é isso, parceiro, filhos, e aí a questão do o filhos, no caso, seria pais, né? Nós como pais e mães. Se você não tem filhos, não tenho filhos, até sou casada, mas não tenho filhos. Quem são teus filhos espirituais? Talvez você tenha responsabilidades para algumas pessoas, com algumas pessoas que são pessoas que você tem
um dever como uma mãe, um pai espiritual, né? Uma mãe espiritual, né? Então, se você não tem filho, seria isso. E aí, provedor, que seria a questão... ai, meu pai do céu. Trabalho, né? Questão de trabalho. Questões de trabalho, né? Então, a Mayara não tem. Então, você coloca a tua casa, você coloca o teu estudo. O que tem relação com essa ideia aqui, né? Certo? E aí, eu pensando nisso, ok, né? Eu vou, assim, gente, provavelmente hoje eu vou elaborar com vocês a regra de vida pensando apenas em mim, claro, no sentido assim, já pensando que eu preciso ter o espaço para as crianças, né? Óbvio que eu tenho que considerar isso. Mas é necessário que eu pense em todas as regras de vida da minha casa, né? Claro que eu não vou determinar o que meu marido vai fazer, mas eu preciso pensar no que ele tem de obrigações para que eu consiga encaixar e não interferir ali também nele, tá? Então vamos lá. Ok, então em relação à prece, né? Ai, rasguei aqui, desculpem. Em relação à prece, eu vou... O que eu gostaria de fazer todos os dias, tá? Então, o oferecimento do dia, escreve aí. Do dia, eu tô escrevendo com vocês, tá? A leitura espiritual, que entra o evangelho, né, a liturgia diária, né? E uma leitura espiritual, de livro espiritual, né? De livro. Assim, leitura livro que já entrou na leitura espiritual, desculpem, tá? Aí outra coisa que eu faço questão de fazer é uma oração mental. Que eu pego um livro pequeno, com pequenas frases e medito em cima daquela frase. Eu também quero manter o terço diário e exame de consciência. Eu acho que é isso. Ah, tá. E aí também entra a missa, que eu quero ter mais frequência na missa. Eu tento fazer missa diária, mas eu tenho dificuldade ainda. E também a confissão frequente, tá? Isso também entra. Ah, não é todo dia, mas ele tem que entrar na minha rotina. Ok, prece foi, é isso. Oração com as crianças, não sei se, né, mas eu vou colocar aqui, oração em família, tá bom? Então, isso aqui é a minha rotina de prece. Eu, como pessoa, o que eu quero fazer como pessoa? Eu quero manter estudos, quero manter atividade física, alimentação saudável. Isso não é só para mim, obviamente, mas é uma coisa importante para mim, um pilar essencial. Quero manter a questão das unhas em dia. O meu clube do livro, que não é só meu, que eu tenho um que também eu participo como participante, né? Então, isso aqui não é trabalho, tá? Isso aqui é uma questão de leitura. Então, isso aqui tem a ver com o quê? Com o intelectual, né? Não é sobre o estudo ali, é sobre leitura livre, digamos assim, mais ou menos, tá? Eu vou pôr leitura aqui também, porque eu também, né, tenho, às vezes, outros livros que eu leio, ok? Acho que é isso, de atividade que eu gostaria de manter. A atividade física entra a corrida também, então é isso. Como parceiro, então o que eu acho importante, essencial que eu tenha com meu marido? Momento semanal, vou pôr aqui. Eu gostaria muito de ter um momento com meu marido sempre assim, nós dois. Eu tenho procurado fazer, tá? Mas nem sempre eu consigo, né? E isso não necessariamente vai ser uma saída, né? Vai ser um momento aqui em casa, a gente vai fazer um churrasquinho, eu vou ficar ali com ele um pouquinho. E realmente esse momento é dele. Eu não vou fazer outra coisa nesse momento, não vou ler, não vou estudar, não vou usar o celular ali, não vou ver aula, não vou... às vezes acontece, né, da gente ficar ali, eu vou ver uma aulinha aqui e tô aqui, né? Não, a gente não é só pra estar de corpo presente, tá? Pra mim é isso. Momento semanal. Uma coisa que hoje eu pensei, facilitar a vida dele. Isso aqui eu quero incluir como uma rotina, por exemplo, né? Vou dar um exemplo do que aconteceu hoje. Ele trabalhou à noite e eu pensei ontem à noite, eu vou deixar pronto o arroz, né? Uma coisa bem assim de rotina aqui, nossa, tá? Ele dá o almoço pros meninos. Geralmente eu tenho bastante coisa pronta, salada, lavada, carne pronta, né? Só que eu sabia que o arroz não estava pronto e seria legal deixar o arroz pronto. E eu acabei não deixando. Então,
Quando eu fui dormir, eu pensei, ai, podia ter feito agora o arroz, mas estava muito tarde. Eu falei, não, eu vou priorizar colocar os meninos na cama no horário e eu vou fazer amanhã cedo. E eu não consegui fazer, né, no horário que eu pensei em fazer. Então, hoje eu fiquei pensando, nossa, eu não facilitei a vida dele, eu poderia ter feito, né? Eu poderia ter me organizado para fazer. Então isso aqui tem que estar com prioridade. O que eu posso fazer para facilitar a vida do meu marido? Porque ele fazendo o almoço e entregando para os meus filhos, que ele faz isso, ele está facilitando a minha vida. Ele faz isso para facilitar a minha vida, porque quando eu chego, eles já estão almoçando, né? E eu consigo ficar mais tranquila, assim. Então eu preciso pensar em estratégias para isso. É melhor, né, que você consiga colocar coisas bem práticas aqui, mas eu vou colocar isso para mim lembrar, né, de incluir isso no meu dia a dia. Com relação ao meu marido, então, o que mais? Olha como é difícil, né? Gente, difícil mesmo. A questão de horário de dormir. Ele tá bem há um tempo já, ele me cobrou isso, depois a gente acabou esquecendo. Mas eu quero colocar isso aqui como meta também. A gente tem um horário de dormir inicial até as 23 horas, tá? Mas tem que ser antes, né? Mas vou colocar isso aqui para ser um primeiro momento, assim, com metas gradativas de melhora nesse sentido. É isso, tá? Agora não tô conseguindo lembrar de muitas coisas. Até eu queria ver se eu conseguia ver aqui com ela, na regra de vida dela, se ela tem alguma coisa em relação a isso, assim, né? Mas vejam, gente, isso aqui também eu tô colocando como matinais. Tô vendo se ela colocou alguma coisa aqui que eu não lembro. Eu não lembro o que ela falou com relação exatamente assim a isso, né? Mas assim, é importante a gente pensar em ter momentos com o marido, né? Que mais? Se arrumar para o marido, ter momento. Ah, isso aqui também é outra coisa. Momento semanal e momento, talvez mensal, que seria daí sim uma saída. Eu tenho essa ideia há um tempo. E ele também até falou assim, mas não é uma coisa que ele faz questão. Mas eu queria, né, trazer essa provocação para ele de novo, né? Da gente ter esse cuidado, assim, né? Mensal, assim, de a gente sair, ter um momento só nós dois, de marido e mulher mesmo, tá? Mas é isso, né? Diálogo, tudo isso aí. Mas isso aqui, acho que nesses quesitos aqui entra bastante, tá? Aí a gente vai, então, para a questão do pai, né? Que seria em relação aos filhos. O que eu acredito que eu preciso incluir, né, na vida deles, assim. Eu gostaria de melhorar a rotina primeiro. Isso aqui não é concreto, mas vamos lá. Organizar a alimentação, deixar tudo meio assim, né? Mas tem dificuldades, vamos lá. Alimentação, algumas coisas eu faço, mas ainda não tá 100%. Incluir rotina de oração, porque eles têm uma oração noturna diária, mas não mais do que isso. Leitura, escola, obviamente, eles têm, né, essa preocupação, mas essa questão da escola em casa, eu quero ter uma rotina de olhar cadernos e tal. Eu ainda não tenho feito isso, assim, como rotina, né? Eu ajudo quando eles me solicitam. E, que mais? E aí as atividades deles, assim, que eles já têm, eu preciso colocar. Eu gostaria de incluir, deixa eu pensar, atividade física, final de semana, que eu já faço, mas ser rotina, né? Não tem essa rotina ainda. Acho que é isso. Aí o quarto P, então, o quinto P já? Não, é o quinto P. É o provedor, que é em relação ao trabalho, né? Então, no meu caso, né, eu vou colocar eu aqui, depois eu tenho que pensar na questão do marido e tudo mais. Então, meu trabalho, que eu tenho em um determinado horário, e terapia, que momento eu vou fazer isso, e estudos, isso também entra, tá? Formação, né? É isso. Acho que é isso, né?
Eu vou até colocar aqui organização, porque eu preciso separar um dia para fazer essa parte organizacional, né? É um trabalho, né? Novamente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá. Eu tenho que olhar o horário que eu não consigo ver em outro lugar. Então, eu preciso organizar essa questão de que horário que eu vou fazer a organização do trabalho, né? Porque eu preciso organizar prontuários, eu preciso ver questão de contador, né? Eu até tentei marcar esses dias e eu não consegui, mas né, são detalhes que eu não vou entrar exatamente aqui, mas é necessário ter. Então, olha para o teu negócio, né? O que você precisa fazer? Ah, outra coisa, produção de conteúdo. Eu tenho que diariamente tentar ter um momento de parar e fazer a produção de conteúdo, né? É bastante coisa. Mas é isso, né? A gente tem que tentar encaixar aí e manter os pratinhos de pé, né? Não que a gente vai equilibrar todos os pratos, mas vai ter aqueles que vão estar mais altos, aqueles que vão estar mais baixos e assim a gente vai, né? Então, nós precisamos, aí ela coloca aqui, ó, que a gente precisa ter uma estrutura básica, tá? Eu vou mostrar pra vocês, que é a tabela 1, ó, horários diários, tá? Então aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, vamos ver se vocês conseguem ver aí, ó, que é horário, por exemplo, isso é uma outra coisa, né? É questão do sono, não coloquei aqui pra mim, mas isso aqui é uma coisa que eu preciso focar em mim como pessoa, né? Então, eu vou pensar na estrutura do meu dia, tá? Então, isso aqui eu pensei aqui no que eu quero focar, né? Então, vamos lá, vamos começar a pensar agora na questão de horários. Eu gostaria de... Ela fala ali pra gente fazer de todas as pessoas, tá? Então, eu preciso acordar, ao meu ver, pelo menos 5 horas da manhã. Eu tenho que acordar, né? Então, eu vou ver sobre mim aqui, tá? Acordar às 5 horas da manhã. 5 e 5, tem 5 minutos para dar uma ajeitada assim. Na verdade, eu acho que eu vou ter que colocar 4 e meia, tá? 4 e meia da manhã. Talvez eu melhore isso, mas nesse momento acho que tem que ser isso. 4 e 45, 4 e 40 mais ou menos, eu vou fazer minhas orações de oferecimento do dia e algumas outras orações, né? O que eu posso fazer ali, mas orações da manhã, que depois eu vou determinar. Eu tenho já um aplicativo que tem todas as minhas orações, né? Eu posso me organizar por lá. 5 horas da manhã, mais ou menos, 5 e 5, eu acho. Eu vou... Deixa eu pensar aqui. Eu vou preparar café e lanche, que é o meu lanche. No caso, e se possível, lanche para as crianças. Eu acabo não preparando porque fica aqui muito tempo pronto e às vezes eles não vão achar graça na hora de comer, né? Mas é uma opção. A minha ideia inicial é tentar ir na academia às 5 e meia da manhã, tá? Então, para isso, eu teria que sair daqui umas 5 e 20, mais ou menos. Vamos ver se eu vou conseguir. Depois eu começo a trabalhar, então, né? Então, eu vou colocar o meu aqui, trabalho. E aí eu venho para casa. E nesse intervalo com as crianças, né, no horário do almoço, eu tenho um intervalo aqui então, que eu venho em casa, eu posso incluir olhar cadernos. É corrido? É, mas eu posso dar uma olhadinha nos cadernos, ver se eles têm alguma dúvida, como geralmente eu tenho feito, tá? Então, esse é um momento que eu posso ter essa oportunidade. E mais oração. Eu faço geralmente a oração do Ângelus com eles, quando a gente consegue lembrar, mas eu preciso ter essa lembrança, não tem como. Eu posso, por exemplo, na hora do almoço, fazer uma pequena meditação, né, uma mais rápida assim, que pode ser, por exemplo, a oração mental, mais rapidinha. Talvez dê tempo, vamos ver. E aí, nesse momento, eu preparo os lanches dos meninos, tá? Pra levar pra escola. Só que isso aqui não é todo dia, vai ter dias que vai ser um pouquinho diferente, mas aqui vai ser esqueleto, né? À tarde, então, eu trabalho de novo.
às 16 aqui eu saio. E aí, nesse momento do trabalho, quando é possível, eu posso tentar ouvir algo, né? Ou ler algo. Então, eu vou colocar aqui uma leitura. Vou tentar fazer uma leitura à tarde, assim, sempre que possível. E aqui já vai entrar a questão da leitura. Então, aqui eu vou tentar ler um livro mais tranquilo, né? Não um livro técnico, obviamente. Livros mais tranquilos que não vou precisar fazer meditação nem nada nesse sentido. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui um dos livros que eu tô lendo. Ai, não tá aqui. Vamos ver. Pela pena, não tá aqui. Mas é o livro. Ah, tá ali, ó. 12 Regras para a Vida, por exemplo, tá? Então, é um dos livros que eu posso colocar como meta de leitura à tarde, né? Ou livros, eu gosto de ler também, eu tenho no celular livros, né? Então, deu um tempinho ali, tá tranquilo, eu leio, tá? Ok. E aí, normalmente, tem um horário, então, que eu faço os atendimentos, que é nesse horário aqui, que eu não tenho muitos atendimentos, tá? Eu realmente não quero atender muitos pacientes, não porque eu não queira só, mas porque não acho viável, né? Então, eu tenho esses atendimentos que eu faço. E aí, aqui, normalmente, eu quero tentar ir à missa. E por último, buscar os meninos aqui, ainda tarde, né, isso, na escola. E daí, no período da noite, então, eu preciso fazer o jantar. Tô pensando o que eu vou fazer nesse horário. Aí, enquanto os meninos vão tomar banho, eu vou ver uma aula, eu acho, né? Acho que vai ter que ser nesse horário, eu vou tentar, tá, gente? E daí, aqui eu vou tomar banho. Tô colocando meus horários aqui. E aí, às 22, todos na cama, deles no caso. E eu finalizo orações aqui. Tô tentando, assim, organizar de um jeito... Eu não sei se vai ser bem isso, tá, gente? Mas é o que eu acho que seria um pouco mais viável. Então, às 22h10 aqui, digamos, orações. Ó, o que faltou aqui? Faltou eu colocar a produção de conteúdo, que eu acho que vai ser aqui. E é isso. E 23 horas dormir. Ah, se eu dormir só 5 horas e meia? É o que eu não durmo muito mais do que isso, tá? Hora de dormir, tô olhando aqui se tem alguma coisa que eu esqueci. Acho que não. Certo? Então a minha estrutura tá aqui, né? Agora o que eu vou precisar fazer? Eu já fui levando em consideração, né, os horários do meu marido, os horários das crianças, né? Um horário melhor um pouquinho de dormir, porque eu nem sempre eu consigo dormir até as 11, deitar até as 11, né? Eu consegui dormir mais cedo. Meu marido, ele faz questão da gente dormir mais cedo do que isso, tá? Então, se eu não conseguir, se ele quiser, por exemplo, um dia deitar às 22, eu vou ter que, nesse dia, me adaptar, né? Me adequar. Por exemplo, na quinta-feira é um dia que o meu marido, vou colocar essa anotação aqui para me lembrar, ele joga futebol, então eu tenho um pouquinho mais de tempo livre. Assim, que ele não tá em casa. Então eu posso nesse dia, por exemplo, geralmente fico com as crianças. Ou ficar um pouco mais com as crianças, né? Ou aproveitar para colocar em dia alguma aula. Então, vou colocar aqui, ó, colocar em dia aulas, tá? Na sexta, tenho aula, muitas vezes, aula ao vivo. Então, se for necessário, eu vou assistir essa aula ao vivo e vou dormir um pouco mais tarde, nesse dia. Certo? Então, tem detalhes que você vai adaptando daí, né? Outra coisa, sábado manhã, eu tenho 15 em 15 dias eu quero fazer confissão, no mínimo, né? Que eu acho que seria viável, tá? E segunda noite, mensal, uma vez mês,
eu tenho, como é que fala? Recolhimento. E sábado manhã, mensal também, eu tenho Clube do Livro. Certo? Ok. Feito isso, eu vou fazer mais um detalhe aqui. Isso aqui é tudo meu, tá? Só tô pensando em mim por enquanto. Não é egoísmo, tá? É porque eu preciso organizar minha rotina para conseguir também, pensando na rotina deles, para conseguir depois adaptar também a deles. Eu quero fazer os meus estudos. Eu já fiz aqui um esqueleto e eu vou trazer só para vocês e vou escrever nesse caderninho que vai ser exclusivo para isso. Eu fiz o seguinte, na segunda, eu fiz assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O que eu fiz? Eu coloquei, segunda eu quero estudar sobre autismo. Terça, vou estudar coisas que eu tenho do Ítalo Marcilli, que ele é bem variado, mas é terapia, parte da psicoterapia, né? Quarta-feira, eu quero estudar sobre o curso que eu tenho, Ciências da Família e Orientação Familiar, tá? Né? Depois eu melhoro aqui, mas é isso. Na quinta-feira, eu quero... Não é isso. Ah, sim. Quinta-feira eu vou estudar coisas da Marina Freitas, que é a minha também formadora nessa área de terapia. Na sexta eu vou ter as aulas da formação, e daí se eu não tiver aula ao vivo, eu estudo também a aula da formação, ou folgo, né? No sábado, eu coloquei o que aqui no sábado? Congressos. Então, o que acontece? Eu tenho aulas que eu comprei de congresso e tal, e eu preciso estudar nessas aulas. Então, eu coloquei aqui, não vai ter, ou eu tenho algum evento nesse dia, tem quem sabe, né? Aí eu adapto, né? Acabo até estudando aqui outra coisa, eu fazendo um encontro ao vivo, nessas coisas. E no domingo, eu coloquei assim, livros. Eu vou ler todo dia, né? Eu quero ler 15 minutos por dia. Mas, no mínimo, né? Mas, digamos que aliás, digamos não, no domingo eu tenho livros que eu preciso ler que são mais para estudo mesmo, né? Eu tô com um livro aqui, ó, por exemplo, que eu preciso ler, né? Eu tenho um outro também, mais ou menos assim, só que ele é digital. Então eu vou separar nesse dia um momento de meia hora, pelo menos, para estudar o livro. Eu vou ler, vou escrever, vou meditar, vou tentar realmente fazer um estudo em cima daquele livro, tá? Então é isso que eu quero falar com relação a estudos. Aqui também uma outra coisa que eu quero colocar. Uma vez na semana eu vou fazer a unha, que eu acredito que vai ser na quarta, que é o dia que eu atendo de manhã cedo. Quarta. Unha barra cabelo, que daí se eu quiser eu posso também. E outra coisa que eu vou fazer na quarta é ir na academia mais tarde. Então é isso, gente. Feito isso, eu pensei em toda a estrutura da minha rotina. Você vai fazer isso com todas as pessoas da tua família, né? E aí você vai fazer o seguinte, só um minutinho. Lembrei de mais uns detalhes, precisei dar uma saidinha. Uma outra coisa, né? Ela traz aqui separado, né? Tarefas domésticas diárias. Deixa eu ver aqui, só para falar para vocês. Opções de orações, né? Que ela colocou, tarefas matinais e noturnas. Mas o que eu quero colocar para vocês? Que eu achei interessante. Ela coloca aqui que diariamente cada um da família vai fazer alguma coisinha em casa para ajudar, né? Então, tem tarefa para almoço, tarefa pós-almoço, e daí assim, tal filho vai fazer isso, tal filho vai fazer aquilo. Isso tudo você pode colocar na rotina dos seus filhos, tá? Quem tem, né, filhos. Uma outra coisa importante que eu não coloquei aqui é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Eu não coloquei aqui, não, aqui eu coloquei, é que a limpeza da casa, né? Como é que eu vou fazer com a limpeza da casa? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora aqui, limpeza da casa. Então, assim, lavar, dobrar e organizar roupas diariamente. O
Em que momento? Daí isso aqui, gente, é assim. Eu faço na hora do almoço, eu ponho a roupa para lavar. Na chegada em casa, estendo. E na hora do banho das crianças, eu dobro e guardo roupas. Ah, mas não é horário de estudo? Tá? Mas é o horário que eu vou conseguir. Então, eu vou ter que separar uma meia horinha para estudo e meia horinha para fazer isso, certo? Outra coisa da limpeza da casa. Então, a roupa é isso. Limpeza semanal, que é aquela limpeza um pouco mais detalhada. Não muito, porque eu não faço super limpezas aqui, eu não consigo. Mas a limpeza semanal, eu vou fazer na sexta, tá? Sexta-feira eu não tenho paciente. Então, a minha ideia é o seguinte. Sexta-feira eu vou fazer a limpeza semanal à noite, né? E sábado e domingo, isso aqui é limpeza da casa, organização, vou pôr assim. Organização é diária, né? Então todo dia eu tenho que fazer uma coisinha. Eu fui no banheiro, usar o banheiro, tá sujinho, dou uma geral. Louça, né? Esses detalhezinhos, vi que tem com poeira, preciso tirar um pozinho, então eu vou fazendo isso, encaixando ali durante as minhas atividades. O importante é ter um esqueleto. Deu uma brechinha, o paciente não veio, não foi, né, não atendi o paciente porque ele desmarcou, qualquer coisa assim, a gente vai readaptando, certo? Outra coisa que eu queria colocar aqui, organização alimentar. Vai ser sábado e domingo. Então, como é que eu faço? Eu vou fazendo a comida e vou fazendo mais preparos. Então, eu tô fazendo uma carne, geralmente faço assim. Tô fazendo uma carne, coloco mais uma carne para preparar, porque vai sobrar, tá? Legumes, mesma coisa. Tô fazendo uma coisa, já começa a lavar os legumes e assim vai. Então, sábado e domingo não tem um horário fixo, mas é o horário que eu tenho disponível ali, que eu tô fazendo comida, que eu tô fazendo... às vezes a gente tá tarde aqui assistindo alguma coisa, eu aproveito pra fazer isso aqui, tá? Ponho pra preparar alguma comida ali. Eu preciso ter isso em mente, eu preciso nesses dias garantir alguma coisa de alimentação pra semana, tá bom? Acho que é isso, né? E aí, gente, é bem importante você fazer realmente uma rotina. Aqui, ó, por exemplo, deixa eu mostrar pra vocês, ó, tarefas do café da manhã que ela colocou, né? Ela colocou, por exemplo, a Ana, alimentar o cachorro, a mamãe, ajudar Nunã, o Nick, e assim ela vai colocando, cada pessoa da família, do almoço, do jantar. O que a gente pode adiantar durante a semana? Ela disse assim que ela não tem mais aquela coisa da faxinona muito demorada no final de semana, né? Ou na sexta, porque eles vão fazendo durante a semana, certo? Isso ajuda demais. E aí ela fez uma rotina diária completa aqui da família, né? Então ela colocou o nome da mãe ali, daí colocou o que ela vai fazer, né? Ó, uma hora ela vai fazer uma oração e vai pôr para lavar roupa, preparar café, preparar jantar e assim por diante, tá? Então ela vai fazendo as coisas aqui conforme ela foi organizando. Por exemplo, ela tem um tempo livre, caminhar, recreação, divertimento, das 18 às 19, né? Ela combinou com o marido que nesse momento ela vai poder sair, ela vai poder fazer o que ela achar, né, que cabe ali. Ela não, eu até vi aqui se ela colocou algum jantar, alguma coisa, tá? Mas é isso. O que mais? Aí as tarefas semanais que nem eu falei aqui pra vocês. Outra coisa que eu quero colocar aqui, ó, vi na atividade dela que lembrei. Quinta-feira, que não tem nada aqui específico da quinta, a princípio. Tá. Eu quero fazer adoração. Né? Eu quero que seja uma rotina pra mim, certo? Eu não coloquei na minha questão da prece aqui. Sai, Nina. Sai, Nina. Na prece, então, adoração semanal. Certo? Acho que é isso da minha parte, certo, gente? Um vídeo longo no fim das contas, mas assim, então ela vem colocando, olha, essa tarefa semanal, ó. Ministério de Música, também é uma coisa que eu preciso colocar aqui, que é o Ministério da Acolhida, que eu tô participando a partir de agora novamente. Acolhida, então eu tenho que servir na missa uma vez na semana, que provavelmente vai ser na terça. Aqui, ó. Que eu acho que vai ser o dia mais ok pra mim fazer isso, servir, acolhida, certo?
Então, assim, ela foi colocando aqui o que ela tem semanal, né? Manicure, um dia na semana, ó, ela colocou. Isso é muito importante. Não coloquei aqui. Domingo à noite, planejar a semana. Então, você vai olhar para a tua semana. O que eu tenho essa semana? Às vezes tem alguma coisa pendente, organizar alguma coisa, preciso ver negócio de imposto de renda, por exemplo. Esses detalhezinhos, assim, você vai tirar o domingo à noite ali, antes de dormir, para fazer isso, né? Depois da missa, a gente janta e eu vou fazer isso. Gente, assim, é bastante coisa, mas vejam, eu já consegui clarear muito o que eu preciso fazer. Eu vou precisar estruturar com relação a horários com a família, né? Depois eu vou deixar no grupo para vocês essas planilhazinhas aqui que ela faz, para vocês terem uma ideia. Tem tarefa anual também, tem várias coisas aqui que são interessantes da gente colocar. Vou colocar lá no grupo para vocês terem essas ideias aqui de como é. E talvez façam um PDF só, para ficar mais fácil, né? Mas eu quero que vocês coloquem em prática. Eu deixei aqui para mostrar para vocês podem usar planner, né? Para organizar a semana. Você já tem a estrutura, a gente tem um caderninho da estrutura. Por exemplo, eu preciso estudar. Falei para vocês sobre estudo. Eu não coloquei aqui, por exemplo, estudo da religião, né? Eu preciso estudar mais a religião. Eu preciso que os meus filhos estudem tal coisa. Eu preciso tirar um tempinho para ver um filme religioso com eles, para ler uma leitura espiritual com eles. Não sei. Então você vai olhar para tua família e falar: o que eu preciso investir aqui neles? E outra coisa também que vocês podem utilizar é a agenda também, né? Para organizar a semana de vocês, certo? Outra coisa também que dá para vocês fazerem, eu vou postar depois esse vídeo lá para vocês, é ter um caderno, ao invés de fazer com planner e tudo mais, para você organizar a semana com caderno. Esse aqui eu fiz com base na ideia de uma pessoa. E aí você vai colocando as datas e o que você quer, né? Eu coloquei aqui, tal dia eu preciso fazer um post, assistir aula, fazer aula, rezar, rosário, ler, correr, o que mais aqui? Fazer uma live, assistir aula, de novo eu coloquei, fazer, 2 vezes eu coloquei assistir aula, limpar a casa. Então você vai organizar também sem ter uma estrutura de agenda, você faz a tua estrutura. Eu achei interessante, eu vou postar o vídeo para vocês terem uma ideia de como funciona você usar caderno para isso, tá? Então são ferramentas, né? Mas o caderninho para você olhar para a vida de vocês, o que vocês precisam fazer é muito importante. Depois eu vou dar continuidade aqui, né, com os demais membros da família, mas não deixem de fazer isso. É algo bem importante para vocês. E assim, outra coisa, registrem, né? Por exemplo, eu quero ler tais livros que vocês vão pensando assim, eu quero ler tal livro. Você vai anotando, vai no check, isso eu já li, isso eu já li. Façam uma lista de livros que vocês já leram, porque às vezes vocês querem ler livros e aí daqui a pouco vocês esquecem que já leram aquele, ou esquecem um livro que vocês pensaram em ler, né? Então, ter as anotações é muito importante, tá bom? Então é isso. Eu vou encerrar aqui, né, porque tem muita coisa a ser falada nesse sentido, mas não deixem de organizar a vida de vocês, vai ajudar muito. Eu gostaria de ter feito isso antes, né, acabei deixando para fazer agora, fazer esse vídeo, e realmente pôr em prática aqui, mas eu quis fazer aqui com vocês pra gente ter uma ideia de como do tempo que você precisa dedicar para isso, certo? Então é isso, obrigada, né, espero que tenha dado tudo certo aí com o vídeo. Fique com Deus e até o próximo encontro.